Economia com Juliana Rosa. Eu quero só saber uma coisa. Primeiro, boa tarde. Quero só saber uma coisa. Nós vamos, se passar o texto da forma como está indo, nós vamos realmente festejar as mudanças ou daqui a pouco nós vamos fazer uma avaliação e nós vamos dizer, bom, então, veja bem, não resolveu isso tudo. Sabe a reforma da Previdência? Nós já estamos falando de uma nova reforma da Previdência. Já tem especialista dizendo, olha, reforma da Previdência não resolveu, não. Adiou um pouco o encontro com o caos, mas nós já temos que fazer de novo. Reforma tributária, o que sair de lá do jeito que está, não importa, o bom é inimigo do ótimo, seja lá o que for, o médio é inimigo do excelente, o que está saindo lá, nós vamos festejar ou nós não vamos festejar? Porque eu já começo a ler alguns dizendo, olha, não sei não. Simplificação, ok, mas e carga? Não vai subir a carga? Não vai ficar mais caro? O que você está ouvindo por aí, Juliana Rosa? Oi, Neg, tudo depende do seu ponto de vista, né? Na vida e na reforma tributária, vale para todas as reformas aí que a gente vem fazendo no Brasil. Boa tarde aí para Débora, para Boa o tarde. Fábio, Oi, Ju. boa tarde aí para o nosso ouvinte. Olha, olhando como é que está o copo, né? Eu conversei com muita gente, tanto ali no Ministério da Fazenda, especialistas estão acompanhando esse tema da tributação há muito tempo. Tem mais gente dizendo que o copo está meio cheio do que meio vazio. Isso não significa, como você falou, que dá para soltar fogos, né? Que o copo está super cheio. Não. O que acontece é que decepcionou muito a quantidade de exceções que foram colocadas no texto da reforma tributária. Eu estava apurando agora de manhã, Oineg, que com essas exceções todas, primeiro que tira uma questão importante do efeito da reforma, que é a simplificação. Então, você tem um monte de exceção, um monte de regra paralela, é claro que você começa a gerar uma complexidade e que é justamente uma questão crucial hoje para o sistema brasileiro ser mais simples, porque gera um monte de controvérsias, você gera muito conflito na justiça, porque cada um interpreta de um jeito. Então, essa questão de ter muitas exceções é ruim já do ponto de vista da complexidade. Do ponto de vista também, Eneg, da carga, aí que eu acho que eu fui entrando hoje nos detalhes técnicos ali com o pessoal que está debruçado nesses números. Ali no Ministério da Fazenda, o que eles mostram é que, embora tenha havido um monte de exceções, ainda tem um potencial importante de crescimento econômico. Eles falam que pelo menos aquele cálculo mais modesto do impacto que a reforma terá na economia brasileira, mesmo da forma que está, com impacto de crescimento no PIB em torno de 10% nos próximos 15 anos, que isso ainda se mantém. E por quê? Porque, embora tenha muita exceção, não tenha ficado simples como se gostaria, ainda é visto como um avanço importante na questão do avanço do que a gente tem hoje. Então, entenda, né? A gente está comparando a situação que é dramática hoje, altamente improdutiva, com algum avanço que está sendo esperado, tá? Então, isso é considerado positivo porque, do jeito que está, o emaranhado que é hoje, é um negócio tão ruim, tão complexo e tão improdutivo que é difícil encontrar alguém que acha que vai ficar pior, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ainda está mantido também a questão do impacto do crescimento econômico, que eu acho importante, né, de compartilhar aqui. E a outra questão, né, que é a última que você me perguntou, é a alíquota média. De fato, a alíquota média é essa conta de 27,5% é mais ou menos o que eles ainda estão dizendo. Seria a maior alíquota média do mundo. Seria o imposto, aquele imposto único, que seria o mais alto do mundo. Qual é o argumento que eles fazem ali na Fazenda, os técnicos? É que hoje, se a gente pega quanto que se paga mais ou menos de ICMS, que é um pouco menos de 10%, perdão, em torno de 18% é a média do ICMS, e PIS/COFINS, esse sim ali um pouco menos de 10%, hoje
o imposto daria, em média, hoje, para as empresas, quase 35%. Então, não é que 27,5% seja baixo, longe disso, mas é que a ideia era tentar fazer com que o imposto único fosse em torno de 25%, né? Era o que a gente ouvia, para que todo mundo pudesse pagar mais ou menos ali a mesma coisa, houvesse uma redistribuição para que todo mundo pagasse em torno de 25%. Mas como tem muita exceção, deve ficar ali em torno de 27,5%, que é o que eles ainda estão dizendo, né? E tem cálculos que mostram que seria até 33%, né? Que não seria, então, tanta diferença pelo cálculo que a Fazenda faz hoje, que dá quase 35% de carga. Então, eu acho que no final das contas, embora acho que seja importante a gente trazer as críticas de que essas exceções acabaram gerando muita complexidade, ainda assim a gente tem efeitos benéficos. Tem até um detalhe, né, que a gente conversou muito aqui, lembra que a gente falava que era importante ter uma regra única para não ficar tendo hoje essas regras anedóticas, até que a gente sempre conversa, que sorvete paga mais do que sobremesa láctea, o waffle paga menos do que bombom. E aí o que alguns especialistas me falaram nessa apuração é que, no fundo, você ainda gera, agora com um monte de exceção, alguns espaços para perguntar, para saber se o bombom e waffle, né? Não exatamente o bombom e o waffle, mas, por exemplo, na cesta básica, se entra o peixe, por exemplo, vai ter uma alíquota diferenciada ali, né, para alguns produtos, algumas proteínas. Ah, então o peixe entra. Mas o que tem algum derivado de peixe? Ova entra. Então caviar entra também, porque é derivado do peixe. Então você começa a ter também abertura para outros questionamentos, né? Então, assim, está longe do ideal, mas depois de tudo que eu apurei, conversei, eu senti que é um copo meio cheio, viu, Eneg? Mas daí, como você falou, a comemorar, etc., aí acho que está bem longe ainda. É isso aí, vamos acompanhar. Economia com você, Juliana Rosa. A gente volta a conversar amanhã. Obrigado, beijo. Um beijão.